O vídeo de hoje é para pessoas que estão aí em relacionamentos afetivos, apesar de que eu acho que tu pode usar essas dicas para outras coisas. Em alguns vídeos do canal eu falo sobre limites e eu realmente acho que a gente não fala sobre esse assunto o suficiente. E muitas vezes a gente resume esse assunto, esse tópico, né, essa ideia a apenas dizer não, não a um convite ou não a um pedido de alguém, sei lá, meio próximo e tal, e a gente não fala sobre colocar limites saudáveis no relacionamento para que todo mundo possa ser a sua melhor versão no relacionamento. E não sei se é uma razão cultural, acho que muito provavelmente sim, porque a gente parte do princípio muitas vezes em relacionamentos amorosos que o óbvio é óbvio. Então, o que é óbvio pra mim em termos de limites, do que um casal deveria ser, do que o outro deveria fazer pra mim, o que eu deveria fazer pra ele, é óbvio e a gente não fala sobre isso. E muitas vezes, por autoestima mais fragilizada, mais baixa, por um medo de abandono, por carência, a gente prefere não tocar nesses assuntos, porque é uma coisa muito cultural nossa entender que limite tem uma relação com punição, tem uma relação com ser egoísta, e isso não é verdade. Eu preciso me conhecer, saber o que eu preciso e saber o que eu não quero para poder conduzir melhor as minhas relações. E quando eu tô numa relação amorosa, mas acho que isso vale para as outras também, é importante que o outro saiba como eu me sinto e as coisas que eu preciso e que eu não preciso, até para essa pessoa poder decidir se ela quer, se ela pode dar isso, e para ela te conhecer melhor, para que vocês dois ao longo da relação possam trabalhar isso. Já começo com uma dica importante. Conversar sobre limites é uma conversa constante. Você não vai ter essa conversa uma vez e depois magicamente vocês vão se entender e magicamente um vai respeitar o outro e magicamente a gente quer as mesmas coisas. Isso não é verdade, não acontece assim. A realidade é, relacionamentos dão trabalho e a gente tem que estar intencionalmente, essa palavra é muito importante, procurando conhecer o outro e procurando saber se o outro tá bem comigo. É como medir a temperatura do relacionamento. Por isso que conversas constantes são importantes. Que pena que a gente meio que demonizou a ideia de discussão de relacionamento. Porque discutir relacionamento nada mais é, ou nada mais deveria ser do que medir a temperatura do relacionamento. Eu sempre brinco, eu sempre falo, é como se fossem dois sócios administrando uma empresa, né? A empresa sendo relacionamento, que é a terceira entidade dessa relação. Tenho eu, tem você e tem nós dois. E pra empresa funcionar, pro relacionamento funcionar, a gente tem que estar mais ou menos, enfim, na mesma página. Senão, como é que o relacionamento vai funcionar? Então, acho que a primeira coisa que é importante é pensar que o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você, tá? Segunda coisa, a gente acabou de uma maneira até bastante problemática, normalizando algumas coisas que talvez não sejam tão boas. Por exemplo, eu tenho direito à minha privacidade quando eu tô num relacionamento, e outra pessoa também. Eu tenho direito a ter as minhas mídias sociais só pra mim e o outro também pra ele. Isso não quer dizer eu ficar fuçando, ou né? A gente pode ter a nossa vida social digital separada e eu nem saber muito bem o que acontece na vida do outro. É importante a gente pensar o que tá acontecendo, que a gente precisa meio que interferir ou ter tudo junto, ou ter a senha um do outro. A gente normalizou que fazer essas coisas é o equivalente a sermos mais fiéis ou sermos mais parceiros. Isso não necessariamente é verdade. Nem sempre ter tudo em conjunto é um problema. Se ambas as partes estão ok com isso, acham legal, né? Ter uma conta conjunta, saber a senha do e-mail um do outro, não tem problema. Agora, quando isso é feito porque é motivado por inseguranças, por posse, por traições passadas, aí a gente tem uma outra questão. Ou se eu tô trazendo fantasmas de relacionamentos anteriores ou de crenças que eu tenho, e aí eu meio que passo por cima da privacidade dos limites do outro pra ficar... enfim, né, pra não deixar que o outro tenha individualidade, a gente tem um problema. Mas isso é um limite ultrapassado em muitos relacionamentos. E a gente acaba normalizando como uma espécie de maturidade, e não é. Se os dois não estão sendo, assim, claramente consensuais e ok com essa troca, então isso não devia estar acontecendo, né? A maioria dos casais não fala sobre seus limites individuais, aquilo que é importante pra eles individualmente, e o que eles esperam enquanto casal, né? Ao invés disso, esses limites eles vão eles vão acontecendo ao longo do tempo
E é geralmente aí que aparecem os atritos e as crises, porque daí é uma pessoa quer uma coisa, outra não quer. Uma pessoa gosta de uma coisa, outra não gosta. Uma pessoa queria uma coisa, não disse, e deixa pra falar lá na frente, gerando uma briga, uma discussão que não era necessária. Eu guardo pra mim inseguranças, insatisfações, daí eu ajo de outra maneira, deixando o outro desconfortável, como se o outro devesse adivinhar que ultrapassou um limite meu. Olha quantas confusões causadas por comunicação ruim e pela crença de que o que é óbvio pra mim é óbvio do outro. E eu acho que uma subcategoria dessa crença é: o outro deveria saber. Magicamente ele deveria adivinhar o que eu preciso, né? Então eu queria convidar vocês para pensar em 6 esferas de limites, de 6 áreas da nossa vida que talvez você tenha vontade de colocar limites e nunca pensou nisso. Então vamos lá, a primeira pode ser o limite físico, né? Digamos que sua parceira ou seu parceiro tá no quarto fazendo alguma coisa. Pode entrar sem bater na porta ou seria melhor se batesse na porta? Como é que você se sentiria mais à vontade? Você não liga? Por exemplo, eu no meu relacionamento não ligo se bate ou não na porta se eu tô no meu quarto, sei lá, lendo no celular. Tem outras pessoas que prezam por essa privacidade. É importante a gente saber como é que a gente se sente, né? Outra coisa... se teu parceiro ou tua parceira sai andando numa discussão, como é que você se sente com isso? Você vai atrás ou você espera numa discussão? Você fica na sua ou você vai tentando continuar a discussão? É importante estabelecer com a sua parceria como é que vocês vão lidar com os atritos e os desacordos que vocês têm. Algumas pessoas querem resolver tudo na hora, outras precisam de tempo. Vocês já conversaram sobre isso? Um outro limite é o limite financeiro. Tá tudo bem a gente dividir conta de banco? Tá tudo bem alguém pagar por todas as despesas da casa? Quanto dinheiro você se sente confortável de gastar em alguma coisa antes de falar com o seu parceiro ou com a sua parceira? Especialmente quando você já dividem coisas, casa e tal. Você dividiria todo o seu dinheiro com a sua parceria? Ou você gostaria de guardar um pouco para si, que você entende que é ideal? Como você se sente falando sobre dinheiro com o seu parceiro e com a sua parceira? São perguntas para você pensar aí. Social. Quando se trata de marcar programa, marcar atividade e tal, que não envolvam o seu parceiro ou a sua parceira, em qual momento você vai falar com ele ou com ela sobre isso? Depois que marcou? Antes que marcou? Assim que recebeu o convite, já troca uma ideia? E se os planos forem no fim de semana? Vocês têm uma regra, por exemplo, que o fim de semana é de vocês, ou o sábado ou domingo é de vocês? Esses planos envolvem gastar dinheiro? Quanto dinheiro? Vocês estão dispostos? Uma das partes está insegura? Por quê? Vocês falam disso? E se esses planos forem numa época que o seu parceiro ou sua parceira não está em casa? Ou quando for no momento que ele está em casa? Então, sei lá, você vai fazer um churrasco com seus amigos, mas a sua mulher tá em casa. Tá tudo bem? Vocês conversam sobre isso? Porque afinal é um espaço dividido. São, assim, eu acho que são exemplos pra você pensar o quanto que a gente trabalha com a noção que o óbvio é óbvio, e talvez, não tô dizendo que todo mundo que tá assistindo tem isso, mas talvez você não se comunique tão bem. Uma outra esfera, eu acho que é a sexual, que acho que dinheiro e sexo são as coisas mais difíceis da gente conversar, né? Como é que você comunica? E você comunica coisas que te deixam desconfortável na hora da relação? Você fala o que você gosta, o que você não gosta? Você fala quando você sente que alguma coisa está diferente? Talvez teu parceiro ou tua parceira tá mais distante, ou parece que não tá tão à vontade, ou parece que tá super à vontade. É importante saber o que motiva, desmotiva, ou faz o seu parceiro ou sua parceira acreditar que tem que comparecer. Você já falou o que você tem vontade de fazer? Você já perguntou pra ele o que ele tem vontade de fazer, ou pra ela? Que sentimentos vêm quando você pensa nessas perguntas? Quais crenças? Porque o sexo geralmente tem isso. Quais crenças será que te impedem de falar sobre isso? É muito importante explorar isso, porque às vezes é justamente a falta de comunicação com relação a essa área que nos distancia e às vezes levam a gente a ter experiências até fora do ambiente, do nosso contexto de relacionamento, porque não se sente acolhido, ouvido, que sente que não tem espaço pra falar disso, ou até crenças bastante machistas, que tem certas coisas que eu não faço com a minha esposa, com o meu esposo, mas que eu faria com outras pessoas. Acho que é importante pensar nisso. Eu acho que uma área emocional também, né? Se um ex, por exemplo, te chama num canal de mídia social, tudo bem responder? Ou será que você falaria pro seu atual, pra sua atual primeiro? Ou você faria em segredo? Acho que é uma coisa pra pensar. E se um ex ou uma ex vai falar com o seu parceiro ou sua parceira, mas dele, né?
Como é que você se sente com isso? Porque eu acho que uma regra que deveria ser cultivada nos casais é: o que eu tenho direito, você também tem. Então, se eu vou permitir certas coisas, quer dizer que meu parceiro pode também. As regras não deveriam ser diferentes para ele, né? Com relação a tempo, por acaso tem momentos que você gostaria de ficar sozinho? Talvez você precise ficar sozinho? Se sim, você já falou isso para sua parceria, para o seu parceiro, para sua parceira? Acho que é importante essas pessoas saberem que você querer ficar sozinho não tem nada a ver com eles, mas tem a ver com necessidades emocionais básicas suas. Nem todo mundo quer ficar grudado o tempo inteiro, e não quer dizer que eu te ame menos. Quer dizer que algumas pessoas precisam do espaço delas, né? Lembrando, os limites não têm a intenção de punir alguém, ou de afastar uma pessoa, ou de mudar o comportamento de outra pessoa, né? Ao invés disso, imagina que isso é um guia pra gente navegar melhor a nossa relação e manter a nossa relação boa do jeito que ela é e até melhorar, né? Com paz, com entendimento, com segurança para falar para outra pessoa como eu me sinto, o que eu quero, o que eu não quero. Eu acho que colocar limites é sobre expressar as nossas necessidades emocionais. E com qual frequência a gente faz isso? E se a gente não faz, não é muito louco pensar que se eu tô com essa pessoa, eu pretendo ficar com ela, eu pretendo passar a minha vida com ela, mas eu não me sinto confortável para falar sobre necessidades emocionais com ela, será que não tem uma coisa errada? Insista nesse papo de falar sobre as necessidades, porque é isso que vai manter vocês bem, que vai manter vocês saudáveis com o casal, né? Tem nada a ver com essa ideia errada da DR, que isso é um saco, que não sei o quê. Inclusive, se você tá com uma pessoa que constantemente acha isso um saco, acho que talvez seja uma bandeira vermelha, né? Por que a gente não pode conversar sobre sentimentos? Por que a gente não pode conversar sobre necessidades? Até porque à medida que a relação vai evoluindo e vocês vão tendo acesso a novas experiências, a novas preocupações, a novas ideias, talvez novos limites e novas necessidades vão surgir. Isso não é um problema. Isso é absolutamente humano e normal do desenvolvimento de qualquer casal. Não tem nada errado em colocar limite. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue aqui, me segue no Instagram, me segue no TikTok. Eu tenho devido lives, mas vou tentar voltar. Me deixa crítica, comentário, sugestão. Tem um espaço todo aqui embaixo, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!